Se não tocou o sino ainda, toque e pergunte por quê. Em 2020, o mundo, o universo foi premiado com a pandemia. E eu não fui diferente, também fui premiado. Nos primeiros momentos, a medicina ainda não dominava essa doença, essa pandemia. E eu, com um pequeno resfriado muito forte, meus filhos levou para o hospital e lá disseram, bota ele no 8º andar no isolamento. A pior palavra para um ser humano é essa palavra, isolamento, a Covid. E fiquei lá 18 dias. Mas, com 18 dias, recebi alta. E se vocês viram, quando a gente recebia alta pela Covid, ficava uma fila de enfermeiros, médicos, com um cartaz na mão dizendo, você venceu. E um médico lá mandou eu bater o sino e me fez essa pergunta. E eu perguntei a ele, por que, doutor? Ele disse, porque o sino é sinônimo de vitória, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de alegria. E eu levei e comecei a pesquisar o sino, e o sino tem mais sinônimo do que isso. Mas vamos parar na vitória, na felicidade. E eu descobri que a felicidade, a vitória, não pode ser individual. E eu quis dividir com todos aqueles que eu tenho obrigação de dividir a felicidade, que é o meu mundo. E o início da minha vida, comecei aqui, numa casa de farinha, fazendo farinha. Aqui está a mulher do campo, aqui está a minha mãe, a figura da minha mãe, com balaio de mandioca na cabeça, me levando nos quartos, o meu pai levando outro meu irmão, vindo do roçado e levando para raspar a mandioca na casa de farinha. Aqui está as mulheres reunidas raspando a mandioca, os cevadores cevando a mandioca, imprensando, peneirando, e aqui está o forno. E depois da mandioca, da farinha pronta, está aqui o cidadão pesando a farinha para levar para a feira em cima no lombo do burro. E eu, como criança, só comia o beiju porque era o que tinha, beiju na casa de farinha. E eu tinha um grande sonho de comprar 3 pães, um crioulo, um doce e um francês, mas não tinha recurso. Quando o pãozeiro passava, quando tinha alguma coisa, eu comprava um. E o meu maior sonho era ser rico um dia para comprar um balaio de pão. E acreditei no meu sonho. Nos anos 70, 69, vim para a cidade grande. E nos anos 80, Papai do Céu me deu a primeira padaria. E nessa padaria, eu evoluí, cheguei até 8 padaria. Por isso, padaria, pão para todos. Eu vi que o pão, a gente se alimentava dele e ajudava sempre aqueles que tinham a necessidade de saciar sua fome. Mas o homem, nem só de pão vive o homem, segundo a Bíblia. A vida só tem sentido quando a gente dá sentido a ela. E o sentido da minha vida é essa cultura do bacamarte, deixada pelo meu avô. E aqui está um grupo de bacamarte representando a família Paiva. Todos esses personagens que estão aqui são os personagens da família Paiva. Está aqui eu como comandante, está Júnior, meu filho, está meu neto, está minhas irmãs, está minhas filhas, enfim. Todo esse é um batalhão representado pela família Paiva, né? Lá no interior, quando nasce uma criança, solta fogo para dizer que a criança nasceu. E quando soltava 3 foguetão, era menino. E no meu caso, foi dado 7 tiros de bacamarte, significando que nasceu um menino. E esse menino era eu. Meu avô, que deu 7 tiros de bacamarte. E como ele gostava muito de festa, fez um forró. Isso aqui é um forró comemorando, já que foi na época de São João, comemorando o nascimento do menino. Aqui está o bonitinho de bonito.
que foi feita uma festa. E aqui está os bacamates que representam a família Paiva. Essa riúna aqui tem mais de 100 anos, que foi do meu avô, foi do meu pai, que meu avô deu a ele quando ele tinha 12 anos, ele faleceu com 92 anos, só 80 anos foi na mão dele. Então essa riúna aqui tem mais de 100 anos. E aqui tem o riúno que foi feito pelo armeiro de Belém de Maria, e os atiradores, cada grupo colocava o apelido nos seus bacamates. Aqui está guerreador, luta, vitória, festa, alegria, felicidade e paz. Por isso que essa aqui é branca, porque o nome dela é Paz. Aqui está os fardamentos do meu pai, os paramentos que ele usava como bacamate. Está uma estatueta aqui do meu pai, uma réplica da estátua do meu avô, e recentemente eu fui nomeado como guardião do bacamateiro. E agora recentemente fui receber em Caruaru essa estatueta me nomeando guardião do bacamateiro. Foi uma felicidade muito grande, porque a gente está dando continuidade àquilo que meu avô deixou. Em relação a esses instrumentos aqui, eu sempre tive um sonho de ser artista, ser músico, mas nunca tive talento para isso. E aquilo que a gente gostaria de fazer, que é passar para os outros. Eu tenho um sonho aqui também de formar uma escola de músico para aquelas crianças que têm talento e às vezes não têm oportunidade. Portanto, aqui temos sanfona, temos 8 baixo, cavaquinho, ukulele, rabeca, pandeiro, triângulo, maracá, zabumba, banda de pife. Essa aqui é uma banda de pife que tocou muito acompanhando os bacamateiros do meu avô. Então, essa banda de pife é muito antiga, que foi do mestre Furiba, Chico Furiba. Foi quem isso aqui tem os pifes que foi feito pelas mãos de Chico Furiba, e após ele falecer, doaram esse instrumento aqui para o acervo. Ali também tem uma zabumba que foi de Zé Gago. Zé Gago também era pifeiro, tocava para meu avô. Enfim, essa é um pouco da história da cultura. Aqui está o cenário de O Homem do Campo, como se fosse uma ornamentação. O homem do campo, ele guarda as coisas com muito carinho. Aqui está uma moringa que era para levar água para o roçado. Aqui está o cabaço cortado no meio, que serve de utensílio para tirar alimento. A canga de coco para tirar o feijão. Raspador de coco manual. Uma peixeira que não falta nos quartos de um agricultor. O facão, uma serra de tirar capim. Isso aqui é um samburá, que era para guardar as carnes que não tinha geladeira, botava acima no fogão, geladeira. E aqui tem um bisaco. Alguém pode perguntar o que é o bisaco. O bisaco é um apretexto do caçador que leva essa espingarda para ir caçar passarinho no mato, e tudo que ele encontra coloca no bisaco. Era o caso do meu avô. Saía com esse bisaco, botava prego, castanha, pedacinho de madeira que achava interessante, que ia precisar amanhã. E à noite, quando chegava, despejava tudo lá na mesa que ele jantava. E ali separava o que prestava e o que não prestava, e deixava o bisaco vazio, porque se deixasse dentro, com certeza ia enferrujar, ia apodrecer e não prestava. E a mensagem que eu deixo, que todos nós temos um bisaco chamado coração. Todos os dias a gente tem que limpar esse bisaco chamado coração, deixar limpo para no outro dia preencher das coisas boas, de amor, felicidade, solidariedade, carinho, amizade, e prestar o bem para aqueles que precisam desse bisaco. Então, todos nós temos um bisaco e ele precisa estar vazio para receber o bem maior da vida. Como vencedor, eu digo, sonhar é direito de todos, realizar privilégio de poucos.